Pessoal, muita gente me marcando nesse vídeo aqui de um menino que é um economista com mestrado e aparentemente a explicação dele parece bem convincente, como ele é um economista, muita gente não está entendendo, especialmente pessoas que me seguem aqui no canal. Então tem me marcado lá e tal, e eu resolvi fazer uma explicação rápida aqui, dar uma olhada. Quando você tem mais desemprego, você tem mais pessoas procurando emprego, então essas pessoas estão dispostas a receberem menos dinheiro para poder ofertar mão de obra. Mas se você tiver empregado, os salários eles tendem a ficar cada vez mais altos, porque as empresas precisarão pagar mais caro para ter gente trabalhando para eles. Pois é, aqui a explicação dele está perfeita, tá? O trabalho, ele funciona como oferta e demanda igual a qualquer outro produto, igual álcool em gel, igual um carro, um apartamento, uma televisão. Se você tem muita gente ofertando, o preço sobe. Se tem muita gente vendendo, o preço cai. Então, basicamente, você, caso não saiba, o seu salário é o valor do seu trabalho. Então, se você tem pouco desemprego, muita gente demandando, o salário vai subir. Se você tem muita gente desempregada, muita gente querendo um emprego, o salário vai cair. Normal, perfeito. Mas agora ele começa a falar umas besteiras. Então, o desemprego, ele é bom para o capitalismo. O desemprego, ele nutre a lucratividade das empresas justamente pelo barateamento da mão de obra. Agora, linkando com a questão de Elon Musk, a gente tem muito lucro, mas muito lucro em cima de sociedades pobres. Pois é, aqui ele já está completamente equivocado, tá? Provavelmente ele é marxista, ele acredita na teoria do valor-trabalho, né, de Marx, aquelas idiotices que já foram superadas desde que nasceram pelos marginalistas, né? O trabalho não está no valor que você paga a ele, mas o quanto as pessoas acreditam que aquele trabalho tem valor. Vou dar um exemplo. Você pega o Rodrigo do Real Madrid. Porra, jogador ganha uma fortuna por mês, tá? Aí você compara com o jogador do Vasco da Gama. Porra, o cara ganha muito menos. Isso significa que o Vasco ganha mais dinheiro do que o Real Madrid? Não. Porque o Rodrigo ganha muito, mas ele gera muito dinheiro para o Real Madrid. Ele ganha título, ele vende camisa. Então, o Real Madrid ganha muito mais dinheiro com o Rodrigo pagando mais a ele do que o Vasco aos seus jogadores, né? Isso se chama produtividade do trabalho, tá? É normal. Você pega, por exemplo, em qualquer segmento, a Gisele Bündchen, ela ganha muito mais dinheiro do que uma modelo qualquer. Isso significa que as pessoas que contratam a Gisele Bündchen ganham menos dinheiro do que a lojinha que contratou uma modelo mais barata? Não, a Gisele Bündchen gera mais lucro para as empresas do que a outra. Isso é normal, isso é em qualquer segmento, beleza? Então, o que ele está falando ali não faz o menor sentido. Mas ele continua agora com outra coisa ligada à produtividade, dá uma olhada. Lucro em cima de sociedades pobres. Isso porque a mão de obra é barata, a extração fica simples e também há uma exploração territorial muito grande. Por isso que países subdesenvolvidos recebem muitas fábricas de processos industriais simples, como é o caso até mesmo do Brasil, porque a mão de obra, teoricamente, é mais barata e você não precisa de uma mão de obra muito complexa para isso. Pois é, aqui ele volta a falar besteira, tá? Bom, primeiro, de fato, as empresas que demandam mão de obra, que demandam muita mão de obra, elas sim vão buscar países ali que a mão de obra é mais barata. Isso começou no pós-guerra, por exemplo, no Japão. Se você ler o livro do dono da Nike, você vai ver que a Nike começou no Japão, porque lá a população ganhava pouco, tinha muito desemprego. De fato, as empresas começaram a ir para lá. Só que quando você começa a ter um monte de empresa indo para o Japão atrás de mão de obra barata, né, uma população ali que não sabia muito produzir nada, as empresas naturalmente começaram a aumentar a oferta de emprego. Aí volta para o início do vídeo, né? O desemprego no Japão caiu, as empresas tiveram que explicar para o cara como ele produz o tênis e tal. A produtividade japonesa foi subindo a tal ponto que começou a ficar muito caro. As empresas saíram de lá, foram para a China, né, na década de 2000. Quem viu lá o início da China, pessoas como esse menino, lá em 2000, ficavam, meu Deus, que absurdo, o chinesinho ganha muito pouco, estão sendo explorados. A China deu uma banana para essa galera que pensa dessa forma e falou o seguinte, não, a gente vai fazer exatamente esse caminho. E a China traçou esse caminho. A pessoa ganhava muito pouquinho em 2000, aí o cara aprendeu a costurar o tênis, o cara aprendeu a copiar o tênis que ele produzia, o cara aprendeu a copiar o celular que ele produzia, né? Aí o chinês lá que ganhava pouco começou a atrair um monte de empresa para a China, e aí o desemprego caiu, aí as pessoas ficaram mais produtivas, o salário chinês aumentou. Hoje o chinês ganha muito mais do que o brasileiro, ganha mais que o português, ganha mais do que o grego, né? Hoje o chinês, da parte capitalista, obviamente, ele vive muito melhor do que a gente aqui, ele vive no padrão europeu, tá? E outra coisa que ele falou que é uma grande besteira, tá, galera? Ah, isso acontece no Brasil, as empresas vêm para cá.
Não, isso não acontece, tá? Nenhuma empresa vem para o Brasil atrás de mão de obra barata porque a nossa mão de obra é absurdamente cara. Porque a mão de obra não é o seu salário, meu pequeno gafanhoto. A sua mão de obra é o seu salário, mas a linda CLT, que é um grande pacote de custo para as empresas, é a insegurança jurídica, é o fato que para você abrir uma empresa aqui no Brasil é um caos, e aí você tem um ponto que as pessoas produzem na China, lá Shein, né, Shein, sei lá, ela produz o negócio na China, bota no navio, atravessa os oceanos, chega aqui, entrega na casa de você mais barato do que a menina que produz aqui na esquina da tua rua. Justamente porque o custo não é o salário. O custo é todo o processo produtivo, que no Brasil é absurdamente caro. A gente aqui no Brasil cresce aonde? No agro. O agro, caso ele não saiba, e se você não souber também, hoje é extremamente mecanizado, né? São máquinas, eu trabalho com tecnologia, máquinas que operam por 5G, satélite, que andam sozinha, produzem, fazem tudo certinho. Quase não tem mais aquela ideia de todo mundo no campo produzindo, né, colhendo as coisas. Quase tudo é maquinário. Mesma coisa no petróleo. Petrobras, você vê lá o pessoal da Petrobras, um monte de gente ganhando pouquinho, trabalhando na indústria. Não, são grandes plataformas, salários enormes. Mesma coisa Vale, mesma coisa CSN, as grandes empresas que estão crescendo aqui no Brasil, né? Então, essa mentalidade que ele tem, infelizmente, é uma mentalidade de quem é ali mais à esquerda, acredita na teoria do valor-trabalho do Marx, que é um negócio furado, né? Os marginalistas já superaram isso há muito tempo, mas isso é um papo de economista. Mas, de novo, as pessoas estão me marcando nesse vídeo, ele faz um mix ali de besteiras econômicas com coisas corretas econômicas, então deixou muita gente, né, confusa, mas a explicação em linhas gerais aqui, o vídeo dele é mais longo, pode ir lá assistir, fica à vontade aí. Essa é a minha visão, essa é a visão dos liberais, e essa é mais ou menos o que acontece no mundo, beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui, não deixa de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.